Inicialmente, eu quero agradecer o MS Notícia por abrir esse espaço, né, tão importante para divulgar as nossas propostas e divulgar o que o partido pensa do pleito eleitoral e como a gente vai administrar o Mato Grosso do Sul a partir de 2015. A educação, por incrível que pareça, é uma situação complexa no Estado. Por isso a nossa candidatura, demonstrando para a sociedade que nós estamos aí como oposição ao atual sistema que está vigente hoje no país e no Estado, consequentemente. Hoje, para ter uma ideia, buscando os dados a nível nacional, nós percebemos que no Estado, aproximadamente 50% do ensino médio, dos alunos que deveriam estar no ensino médio, estão fora da sala de aula. Isso demonstra a falta de compromisso, a falta de condições do aluno entrar na escola pública. Nós defendemos, e aí não tem alternativa, Heloísa, que o governo federal pare de aplicar 50% do seu orçamento para pagamento de banqueiros, usineiros e o FMI. Esse dinheiro, no nosso entendimento, deve ser convertido para as necessidades da população brasileira. No Estado, o governo federal despende 15% do seu orçamento para pagamento de dívida também. Nós entendemos que deve ser suspenso imediatamente essa dívida para aplicar na área social. Somente assim nós vamos conseguir atender o déficit de vagas nas escolas públicas. Esse é o primeiro. Segundo momento, a nossa defesa é do ensino propedêutico, não como algumas correntes defendem, mas o ensino onde o aluno tem a sua grade curricular normal, que é determinada pelo MEC, e mais alguma coisa que a gente defende, que é a questão do incentivo à cultura, à tecnologia, à ciência e à atividade laboral. Ou seja, ele vai fazer o ensino médio normal, com os conhecimentos normalmente adquiridos pela grade curricular. A partir do ensino médio, ele deve ter uma formação para esses campos que eu havia comentado contigo. A partir daí, quando ele terminar o ensino médio, ele já vai estar preparado para a disputa do mercado de trabalho com uma formação específica conforme as necessidades do Estado. Isso aí é um processo gradativo, mesmo porque todos os candidatos deverão cumprir o que já está determinado no Plano Nacional de Educação, que há pouco tempo foi aprovado, que é a obrigatoriedade do governo, ao longo do processo, ser implantada a Escola de Educação Integral. Então, qualquer governo que assuma a partir de 2015 tem que fazer. No nosso entendimento, só vamos conseguir atender os 100% da clientela a partir do momento que haja investimento. E hoje, lamentavelmente, o governo não se propõe a fazer esse tipo de investimento. O PSTU se propõe a fazer esse investimento a partir de 2015. É um processo longo, aí a gente defende não um projeto de governo de 4 anos, mas um projeto de Estado que vá, na verdade, ao longo do processo, daqui 10, 20, 30 anos, já tem um projeto de Estado para a educação. Somente assim a gente vai conseguir resolver o problema da educação. Hoje, a própria LDB, ela permite que ou o Estado ou os municípios adquiram o seu próprio sistema de ensino. Então, a prefeitura hoje, o município que queira criar independência do Estado, ele vai lá e cria um sistema municipal de ensino. Aí ele vai fazer todo um projeto, todo um encaminhamento. Os municípios eles recebem dinheiro do governo federal e do governo estadual através do Fundo de Educação, onde vai atender conforme a quantidade de alunos que eles têm hoje na rede municipal. Isso aí acaba atendendo, a princípio, a demanda daquele município. Então, não vejo problema nenhum dos municípios hoje criar autonomia no sistema municipal de ensino, caso o município deseja, para atender sua necessidade. O que nós queremos, na verdade, é incrementar mais dinheiro para os municípios através da suspensão do pagamento das dívidas que eu já havia comentado anteriormente. Heloísa, a primeira coisa que é fundamental que o PSTU vem defendendo e apresentando para a sociedade. Não adianta a gente apresentar um programa de governo onde a gente vai atuar durante 4 anos. Não se resolve a situação da educação, da saúde, especificamente da saúde, com plano de governo. Há necessidade de fazer um plano de Estado. E quando a gente fala plano de Estado,
a gente vislumbra a cidade daqui a 10, 20, 30 anos. O PSTU tem esse compromisso de apresentar esse plano de Estado no sentido de garantir a saúde da população. Lamentavelmente, a gente olha para a sociedade, Heloísa, nós vemos dois tipos de saúde. Uma saúde do rico e uma saúde do pobre. A saúde do rico, ele vai lá na clínica, paga o seu médico, está à disposição, o atendimento é rápido, imediato e com qualidade. Lamentavelmente, para a saúde do pobre, acontece o que você relatou aí, falta de medicamentos, falta de profissionais, falta de leitos e principalmente pessoas, seres humanos morrendo nas portas dos hospitais e nos postos de saúde. Nós não concordamos com esse sistema. Por isso que nós estamos apresentando uma alternativa ao sistema que a gente chama de capitalista para uma outra alternativa, que é a alternativa socialista, onde o Estado tem o dever de atender a sua população. E a população tem o direito de ser atendida. Esse é o primeiro princípio de plano de Estado. Segundo princípio, que é fundamental, a saúde é onerosa, precisa-se muito dinheiro. Da onde você vai tirar dinheiro? Novamente, não tem alternativa de atender a qualidade do atendimento à saúde, se não suspender a dívida via governo federal e via governo estadual. Nós defendemos que o governo federal aplique 10% do produto interno bruto para a educação. Segundo aspecto, não adianta eu vir aqui e prometer, olha, eu vou fazer hospital lá na minha região, vou fazer hospital lá em Coxim, etc, etc. Ou seja, construir um monte de hospitais para diminuir a demanda na grande capital. E me parece que todos os candidatos estão fazendo isso. Aí eu volto à pergunta de gerenciamento. Quem é que necessita lá nos municípios? São os profissionais de saúde. Aí eu pergunto, nós temos no Estado a quantidade suficiente de profissionais para atender a demanda? Eu falo e afirmo, nós não temos profissionais da área de saúde. Quando eu falo profissionais da saúde, é o médico, é o odontólogo, é o fisioterapeuta, é o psicólogo, é o bioquímico, é o enfermeiro e os demais, os atendentes. Nós não temos esses profissionais no Estado. E no Brasil não há, porque o governo federal, o governo estadual, ele não se preocupou em aumentar quantitativo de vagas nas universidades públicas. Nós não temos hoje, para atender toda essa demanda, nós não temos. Aí é necessário, primeiro, exigir do governo federal que abra imediatamente cursos voltados para a área de saúde. A partir daí, segundo momento, preparar técnicos para manusear os equipamentos que vão ir para esses outros hospitais. Vamos supor aqui, por exemplo, uma radiologia. Nós não temos profissionais para atendimento da radiologia. Por mais que o governo compre uma máquina de radiologia e mande para o interior, nós não vamos ter esse profissional lá. Então, a gente percebe, vocês com certeza divulgaram muito isso na notícia, que ficam aparelhos lá até se desgastando por falta de um profissional. Então, paralelo à questão de construção de hospitais no interior, postos de saúde, UPA, etc, etc, laboratórios que necessitam aqui, porque as pessoas vão fazer um exame de sangue e fica uma semana, um mês, 6 meses para fazer. Então, há necessidade do governo aumentar essa demanda. Paralelo a isso, é necessário a formação de mão de obra. Somente assim nós vamos conseguir trazer qualidade de atendimento à população, com suspensão da dívida e investimento na educação. Aí tem outro problema. Desde o governo do Zeca, passando por Putinello, existe uma lei que ele faz um rateio. E esse rateio, o que acontece? Ele tira dinheiro da saúde para aplicar em outros setores. Nós somos contrários a isso. Acho que essa lei deve ser extinguida. Nós temos no governo federal o famoso DRU, desvinculação da receita da União. Também tira 20% da saúde para aplicar em outros setores. Nós precisamos também combater essa desvinculação da receita para ser aplicado na saúde. Somente assim a gente vai conseguir resolver o problema da saúde. Vou te dar alguns dados para você, Heloísa. A segurança está uma calamidade no Brasil. Se você for buscar dados, hoje existe aproximadamente 500 mil pessoas no sistema prisional brasileiro. Sabe quantos mandatos
de prisão existe hoje expedida no Brasil, mais de 600 mil mandatos de prisão. Se nós pegamos esses 500 mil que estão presos, mais os 600 mil, e hoje há uma superlotação do sistema prisional. Não há o direito humano de atender, lamentavelmente, de forma digna o preso para que ele possa ser reinserido na sociedade. Não existe hoje nenhum programa que eu vejo, no meu modo de ver, que atenda essa necessidade. Na verdade, nós estamos aglutinando os bandidos e mantendo os bandidos lá, inclusive até dentro do sistema prisional, comandando facções de bandidos aí no Estado e no Brasil. Nós somos contra esse sistema que está sendo adotado. E como que você vai combater esse mal? Combate-se através da raiz. E qual que é a raiz do problema? Emprego. Você tem que criar uma política de geração de emprego para que essas pessoas que estão à margem do trabalho sejam inseridas no mercado de trabalho. E como que você faz isso aí? Através de um plano de obras públicas. Ou seja, o governo vai fazer um grande plano de obra pública no Estado, exigir que o governo federal também o faça, através do quê? De construção do sistema de saúde. Nós estamos com sérios problemas de saúde. Então, faça investimento, geração de emprego, tanto para a construção como para os profissionais que vão atuar na área de saúde, para a educação, para a moradia, para a infraestrutura do Estado. Você criando esses planos de aula que atendem a necessidade da população, você vai fazer com que muita parcela hoje que se encontra fora do mercado de trabalho seja inserido no mercado de trabalho. Isso é o primeiro ponto que a gente ataca o problema na raiz. As pessoas vão ter o direito ao trabalho, o pleno emprego que a gente defende. Segundo aspecto, no meu modo de ver, eu acho que hoje o sistema prisional deveria estar não só aquele que rouba uma galinha, aquele que rouba uma bolacha, aquele que rouba um leite, num momento que está desesperado para atender o seu filho que passa fome. Eu acho que a prisão deveria estar, na verdade, com os corruptos, os políticos que não atendem às necessidades da população e que roubam dinheiro público para as melhorias da qualidade de vida dessa população. Aí eu ficaria feliz. Acho que as prisões deveriam estar lá os corruptos que oneram o Estado. Aí, o grande tema que nós vamos fazer, ali não adianta eu contratar o quantitativo possível de policiais. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com um policial federal, ele falou, por mais que o governo federal coloque ombro a ombro na fronteira do Brasil, nós não vamos conseguir resolver o problema das fronteiras, porque ou a pessoa vai passar por túnel ou vai vir por via aérea. Não há problema. Então, há que se ter uma política de fato no sentido de dar qualidade à população brasileira para que ela possa viver bem. Somente assim a gente vai conseguir viver. Aí a nossa política é bem clara para resolver essa questão do gerenciamento das polícias. Nós somos favoráveis à desmilitarização da polícia. Ou seja, nós criamos uma polícia única, unificada, onde os delegados vão ser eleitos pelas suas próprias comunidades. A partir daí, o delegado tem autonomia, sendo eleito por sua comunidade, ele vai ter a oportunidade e vai ter o dever de se reportar não ao governo do Estado, mas se reportar àquela comunidade que o elegeu. A pressão vai ser maior e por obrigação e por compromisso que ele vai fazer com a comunidade de resolver os pequenos delitos, os grandes delitos hoje que ocorrem no Estado de Mato Grosso do Sul. Nosso partido é socialista e revolucionário. Mais do que outro partido qualquer, ele tem um compromisso com as políticas sociais. Né? Isso que eu falei assim, nós estamos numa calamidade de saúde, de educação e outros setores. É tudo calamidade hoje no Estado. Se você perguntar para a população não está contente hoje com a situação. O governo ele tem obrigação de atender essa demanda. Tem obrigação, não é custo para nós. Nosso entendimento são investimentos. Que, imagina você fazer uma formação de mão de obra, de médicos, de fisioterapeutas, de psicólogos, de bioquímicos para atender a população. O que vai acontecer? Vai redução da questão da saúde, melhoria de qualidade de vida. Imagina você colocando 100% dos jovens hoje na escola, melhoria da qualidade do conhecimento para esse jovem, preparação para o mercado de trabalho e, consequentemente, menos problemas de atritos de gangues, etc. Então, isso é uma prioridade do nosso governo. Não vejo problema nenhum que a gente vai atender todas essas áreas
Lógico, você preparando a mão de obra, e hoje o mercado ele é competitivo, ele exige bons profissionais, e hoje no Mato Grosso do Sul nós temos sérios problemas de mão de obra, né? Os empresários estão reclamando que lamentavelmente o governo não tem aplicado na formação de mão de obra. O Estado vai preparar esses profissionais e vai atender a demanda do mercado e consequentemente nós vamos ter um Estado com uma visão mais de perspectiva de vida para a população sul-mato-grossense. Acho que 2 pontos nós temos que trabalhar. O primeiro ponto é que desde 1988 a Constituição determinou a demarcação das terras indígenas. Tanto o governo do PSDB como o governo do PT foram incapazes, incompetentes de cumprir o que está na Constituição, que são as demarcações das terras indígenas. A nossa defesa é pela imediata demarcação das terras indígenas e com a desapropriação dos grandes latifundiários. Não é mais possível você retirar o direito dos indígenas de ter a sua terra de volta, porque se a gente buscar na história, a gente vai descobrir que eles já estavam aqui. Na verdade, nós que somos invasores. Nós temos que pedir permissão para essas comunidades que a gente possa adentrar suas terras. Acho que uma coisa muito interessante é, você prefere ganhar o peixe ou você prefere aprender a pescar? Os indígenas já sabem pescar. Eles têm a capacidade de produzir. E o Estado hoje não dá essa oportunidade. O Estado, através dessas políticas assistencialistas, né, em vez de ensinar o índio a pescar, ou na verdade deixar o índio a pescar, deixar o índio produzir, apenas ficam dando sacolão e amontoando o indígena num pequeno pedaço de terra. Nós somos contrários a isso. Eu acho que tanto os indígenas e também aqui no estado de Mato Grosso do Sul é necessário fazer uma reforma agrária para dar terra para quem nela necessita trabalhar. Hoje a população sul-mato-grossense está passando fome por falta de alimento, em detrimento de uma política de monocultura, de produção de grande quantidade de soja para atender os Estados Unidos, para dar alimento para os bois. Eu acho que não é essa nossa política. A política correta é fazer uma reforma agrária, expropriação dos grandes latifundiários, para dar para os trabalhadores sem terra, para que eles possam produzir alimento para atender a demanda da nossa sociedade. A mesma situação dos indígenas, né, que vão fazer o seu autossustento. Lógico que porventura sobra alguma produção familiar deles, que eles revertam nas feiras livres que o Estado, que a Prefeitura, consequentemente fazem nos seus dia a dia. E a outra situação é também a titulação dos quilombolas. Existem muitas comunidades negras hoje que estão desassistidas. É necessário retomar essas terras e passar a titulação para todas essas comunidades negras. Eu quero que as pessoas pensem no que eu vou questionar aqui. Por que os nossos governantes vêm aplicando massivamente no setor rodoviário? Gostaria que os eleitores pensassem por que motivo e vai ver quem financia as campanhas desses candidatos que hoje estão no governo. Vou te dar um exemplo bem simples para você. Eu sou de Corumbá, moro na fronteira e tive a felicidade de casar com uma mulher estrangeira. Hoje minha esposa ela é peruana. E a cada 2 anos nós viajamos para o Peru para visitar os familiares, nós ia aproveitar as nossas férias. Na minha cidade vizinha lá, na Bolívia, nós temos o transporte ferroviário. De Porto Soares a Santa Cruz, dá a mesma distância de Corumbá a Campo Grande, aproximadamente. Sabe qual que é o custo de eu utilizando o transporte ferroviário? Eu gasto aproximadamente R$40. Sabe qual que é o custo que eu venho de Corumbá para Campo Grande? R$90. Ou seja, mais do que o dobro do que eu poderia utilizar no setor ferroviário. O governo federal, ele abandonou, ele sucateou e deu de mão beijada para as empresas explorarem esse sistema. Nós somos contra. Nós defendemos que o governo federal reestatize a malha ferroviária. O governo federal mentiu para a população sul-mato-grossense, mentiu para a região de Corumbá e Ladares, que levaria o trem do Pantanal.
Hoje tive notícias que, lamentavelmente, o trem do Pantanal vai ser suspenso, vai ser só entre aqui da ONU a Miranda, e com um custo muito alto, muito alto. Nós não defendemos esse custo muito alto, nós defendemos a utilização da malha ferroviária não só como transporte de mercadoria, mas também de transporte de passageiros, o que facilita, o que vai baratear as passagens de toda a população. E muito mais que isso, Heloísa, ao longo do percurso das estações vai gerar emprego, as pessoas vão vender seus pequenos produtos, o seu alface, o seu tomate, vai vender o seu suco, então isso gera emprego e gera renda ao longo da malha ferroviária. Nós desejamos o retorno do trem do Pantanal, não dos modos como estão propondo, mas um trem do Pantanal que ultrapasse a fronteira, que chegue até a Bolívia e que a gente possa caminhar mais para frente. O que isso significa? Aumento na vinda de turistas de outros países para o estado. E você sabe, você trazendo turistas para o nosso estado, as pessoas vão gastar, vão investir no comércio, vão investir no hotel, então vai o que? Gerar emprego, que a gente chama da indústria que não precisa de chaminé. Então é um fator fundamental as vias ferroviárias. Nós desejamos, nós queremos que a via ferroviária seja um ponto principal da política do governo. Por outro lado, nós também temos a hidrovia, que é muito mal aproveitada. Só se utiliza a hidrovia para transporte de mercadoria. Nós não concordamos com esse processo. Nós queremos também que a hidrovia seja como transporte de passageiro. A zona ribeirinha de toda essa extensão do Rio Paraguai, que é muito longo, é necessário também investir no transporte de passageiro. Significa o quê? Redução de custo. Se você pegar hoje uma mercadoria transportada pela via rodoviária e uma pela hidrovia, o custo é muito mais barato, 3, 4, 5, 6, 50% mais barato. Significa o quê? Que essa mercadoria vai chegar na mesa do consumidor muito mais barato. Aí é necessário o quê? Que o governo faça uma política, exija do governo federal a aplicação no setor. Que hoje a gente não vê nenhuma política, nenhuma defesa dos demais candidatos nesse setor tão importante e estratégico para Mato Grosso do Sul. Primeiro, nós defendemos uma cultura libertária, a mais ampla liberdade de expressão de todos aqueles que militam na cultura. Segundo aspecto, para você valorizar a cultura sul-mato-grossense, é necessário os espaços físicos para que os artistas possam apresentar o seu trabalho. E sabe como que é fácil com custo zero? A partir de 2015, o governo do PSTU vai abrir todos os espaços públicos. Repito, todos os espaços públicos. E quais são esses espaços públicos? As escolas, os hospitais, as praças, a governadoria, todos os lugares vão estar abertos para que os artistas possam apresentar o seu trabalho, sem nenhuma cobrança de taxa. Significa o quê? Que nós vamos difundir, divulgar a cultura dos nossos artistas para que a população possa ter acesso à cultura sem custo nenhum. É a melhor forma hoje de você incrementar uma cultura e que as pessoas possam ter acesso à cultura. Somente assim a gente vai galgar a possibilidade daquele trabalhador, daquela pessoa que não tem condições de ir a um teatro, a um cinema, a um show, para que ele possa ter acesso aos bens produzidos pela nossa sociedade sul-mato-grossense. É a única forma que a gente vê de fazer uma atração para divulgar as atividades culturais dos nossos artistas sul-mato-grossenses. Bom, eu inicialmente nasci no Rio de Janeiro. Nasci, mas fui criado, morei durante muito tempo no município de Corumbá. Aí eu tive que me afastar de Corumbá para fazer meu curso de ensino médio e superior. Depois retornei. Hoje eu estou um bom tempo, desde 1988, estou no município de Corumbá. Nesse período que fui para São Paulo, por volta de 16, 17 anos, eu comecei a militar, a construir o Partido dos Trabalhadores. E lá eu comecei a ver que era necessário mudar essa sociedade para uma sociedade socialista. Lá militei, batalhei e lá eu participava de uma corrente chamada Convergência Socialista.
E durante o período do Collor, a nossa corrente levou a palavra de ordem que nós deveríamos derrubar o governo Collor e chamar as eleições gerais. A direção do Partido dos Trabalhadores se negou a fazer esse papel e falou: quem assumir essa bandeira vai ser expulso do partido. E por nós não concordarmos com a política da direção do PT, nós acabamos sendo expulsos do Partido dos Trabalhadores. Aí nós, nesse processo, nós viemos constituindo o PSTU, na qual eu tive a oportunidade de construir o PSTU em Corumbá e Ladário e contribuir com a construção do PSTU em Mato Grosso do Sul. E desde aquele período eu venho militando nos movimentos sociais, especialmente na área de educação, que é a minha área que eu atuo como professor de educação física na Rede Municipal de Ensino de Corumbá, concursado. Desde lá a gente vem participando ativamente desse processo, não só dos processos eleitorais, através da candidatura de senador, de vice-governador, de prefeito por Corumbá, mas também atuando em defesa das lutas dos trabalhadores nos diversos setores, como a questão indígena, que é agravante aqui no Mato Grosso do Sul, na questão do sem terra, na questão do sem teto, na questão de uma educação para todos e assim sucessivamente. O nosso trabalho sempre foi nesses setores de atuação. E lógico que a gente está hoje com esse papel de divulgar o PSTU e apresentar uma alternativa para Mato Grosso do Sul, com o Mato Grosso do Sul que vislumbra uma sociedade socialista. Olha, o meu grande ídolo, e como todo flamenguista que sou, né, de coração e amante do Flamengo, o Zico é a figura principal no esporte. Lógico que a gente também tem dos demais esportes, mas o Zico é a pessoa fundamental. Aí não tem como negar que tive uma influência muito grande na minha filha, né, que ama Luan Santana, é apaixonada por ele, ouve demais. Eu acabei hoje respeitando esse ator e hoje, por várias vezes, escutando Luan Santana, hoje seria uma pessoa hoje que eu admiro muito o seu trabalho, como um cantor que vem propagando a arte e a cultura em Mato Grosso do Sul, e nada mais correto da gente também prestigiar hoje e debater e escutar bastante o Luan Santana hoje a nível de Mato Grosso do Sul.